Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio inédito e exclusivo aqui do nosso Welcome Aboard. E aí, dona Francine Pantaleão, tudo bem? Olha, eu vou te dizer que eu estava ansiosa para esse episódio, né? Que é um assunto que chega assim de baldes Verdade. no MD1 pra gente, né? Aliás, eu vou dizer que poucos... a gente fala de turismo muito, né? A gente tem um foco muito grande por causa de Orlando, essa coisa Sim. toda, lá no MD1. Aqui no Welcome Aboard, a gente aborda temas diversificados de vários lugares do mundo, mas lá no MD1, apesar de ser turismo, de fato, a quantidade de perguntas sobre esse assunto é, às vezes, maior do que a quantidade de perguntas sobre parques e etc, né? É verdade, mas pensa, o sonho americano, né? É verdade. Até mesmo quem nunca foi para os Estados Unidos, vê aquela coisa de filmes, séries e tem um desejo de, pelo menos, saber como é que funciona, como é que faz para você mudar de país. É verdade, e foi pensando nisso que nós resolvemos convidar um irmão verdadeiro que a vida me deu, um cara que eu admiro, um pai de família fantástico, um cara que tem uma história maravilhosa aqui no Brasil, uma história maravilhosa nos Estados Unidos, um cara que construiu o seu caminho e a sua história baseada, né, na verdade, na honra, na família, nos direitos. E por falar em direitos, Francine, este foi o caminho que ele resolveu escolher para sua vida profissional, o direito. Esse cara é advogado e muito mais, mas eu nem vou falar dele, porque ninguém melhor para dizer, né, das suas qualidades, né, e com toda a humildade. Isso é engraçado, né? O cara é quase o Joe Biden dos Estados Unidos e o cara consegue ainda, Francine, ter a humildade de nos atender e atender toda a galera, Verdade. né? É meu irmão e tenho muito prazer e orgulho de recebê-lo aqui no nosso Welcome Aboard. Seja muito bem-vindo, advogado, querido Daniel Toledo. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Kiko. Obrigado, Fran. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Vocês sabem o carinho, o respeito que eu tenho por vocês, a admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês. Agradeço muito, 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 muito pelo convite. Sempre que a gente puder colaborar, pode contar com a gente aqui. Obrigada, Dani. Então, assim, né, só para situar as pessoas, o Dr. Daniel Toledo, né, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, agora está no Texas, não é, Daniel? Texas, Houston, mais precisamente. Contar um pouquinho para as pessoas entenderem. Meu nome é Daniel Toledo, sou advogado. Há 18 anos eu trabalho com direito internacional. Sou membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo, membro da Comissão de Direito Internacional da OAB Santos. Tenho algumas outras participações em algumas outras ordens, como parecerista e palestrante de algumas dessas organizações, dessas instituições. Trabalho já há 18 anos, né? A Toledo Associados existe há 18 anos, base inicial foi São Paulo, nós temos também em Santos, e atendemos também alguns casos nos Estados Unidos, tanto em Miami quanto no Texas. E nós fazemos toda a parte de vistos consulares e embaixadas para Estados Unidos, Portugal, Espanha, França e Itália. Caramba. É uma porção de coisa, é uma responsabilidade muito grande. Então eu já queria te perguntar, Dani, já queria começar com você o seguinte. Muita gente, como nós falamos, né, você trabalha diretamente, né, e eu acho que isso é um ponto que eu sei da sua consciência. Eu vou tratar você como Dr. Daniel Toledo, apesar Não precisa. Na verdade, eu não faço questão disso não me torna mais conhecedor ou menos conhecedor. Daniel, por favor, que bom, porque você é meu irmão, então eu fico mais à vontade de te chamar como a gente se trata no dia a dia. Dani, o negócio é o seguinte, você lida diretamente, né, ou seja, pelas suas mãos passam, né, os sonhos de muitas pessoas. E eu sei que erradamente ou erroneamente, muitas pessoas depositam nas mãos dos advogados, né, os seus desejos, os seus sonhos de mudar, de viver na Europa, de viver nos Estados Unidos, né, de dar um passo diferente na vida. Então eu queria te perguntar assim, você que é um cara que tem uma responsabilidade muito grande, um cuidado até mesmo no explicar e no falar, e isso aconteceu inclusive com a gente, né, em todos os nossos papos, quando o nosso papo era imigração, era visto e tal, do nosso próprio caso, você sempre foi muito cauteloso, cuidadoso, você sempre teve, né, um carinho ao tratar, com uma responsabilidade muito grande. Eu acho que isso traz, além da segurança, um esclarecimento gigantesco. Então eu queria te perguntar, qual o primeiro passo que uma pessoa que eu quero mudar de vida, eu quero mudar de país, na verdade, não de vida, né? Porque às vezes as pessoas mudam também, mudam para uma vida pior. Então assim, eu quero mudar de país, eu quero imigrar. Qual seria o primeiro passo na visão do Daniel? Como é que a pessoa começa esse planejamento? Por onde ela começa? Eu acho que o primeiro passo, Kiko, é essa pessoa escolher quem que vai
ser o guia, né? Não no sentido mais amplo possível desse projeto dessa pessoa. Né? Algumas pessoas acham que elas podem se inspirar em histórias de amigos, de conhecidos, de parentes, né? Eu escuto muito isso. Mas tem meu amigo que está nos Estados Unidos, ele entende tudo. Não, ele não entende tudo, porque primeiro ele não conhece do direito, segundo ele não conhece das normas que mudam todos os dias. Só o ano passado foram 400 normas que o Donald Trump alterou só voltada para imigração. Né? Nós tivemos mais normas alteradas do que dias no ano. Então, por aí você consegue entender o quanto as coisas mudaram e tiveram adaptações. O seu amigo fez o processo de imigração dele há 5, 10, 12 anos, de lá para cá mudou muita coisa. Né? E sem então, contar que cada pessoa tem um tipo de visto, né? E são centenas deles. Um tipo de visto diferente, um perfil diferente, né? Nós temos pessoas que são casais, jovens, nós temos pessoas que são casais de mais idade, nós temos pessoas que têm um filho, nós temos pessoas que têm 4 filhos. Isso muda, mas muda absurdamente. Muda o valor de processo, muda a taxa de processo, muda o lugar onde você vai morar, escola, programação. As pessoas se esquecem, elas acham, eu vou para os Estados Unidos e tá tudo certo. Não, nós temos desconfortos, né? Nós temos desconfortos como a língua, nós temos o clima, que é diferente, depende do lugar dos Estados Unidos, você vai pegar 1,5 metro de neve do lado de fora de casa, em outro você vai cozinhar, então depende, né, de onde você vai, qual é a sua programação, o seu custo de vida, a sua reserva financeira para fazer esse planejamento. Então, o primeiro passo é você escolher alguém que tenha esse conhecimento e essa experiência com essa questão de planejamento familiar e que vai te direcionar, independentemente de você fazer o seu processo naquele determinado momento ou não. Essa pessoa vai dizer para você, olha, para você fazer um programa desse, vai demorar mais ou menos 1 ano. Você já fez a sua reserva financeira para esse ano? Né? Para sustentar a sua família, para se estruturar? Sim. Na pandemia muita coisa mudou, gente. As pessoas não entendem isso. Quem chegou em janeiro de 2020 nos Estados Unidos, esperando que fosse começar a trabalhar em março de 2020 para pagar a conta, essa pessoa passou um aperto miserável, porque ela não conseguiu, tudo começou a fechar, e se ela não tivesse uma programação financeira já razoável, ela teria, e muita gente teve problema seríssimo com isso. Aliás, a gente teve digamos, uma debandada, será que eu posso usar essa palavra, né, para não ser indelicado, de brasileiros, vamos falar de brasileiro, que voltaram ao Brasil, né, por conta da pandemia, porque não conseguiram justamente se estabelecer, não conseguiram se manter nos Estados Unidos, principalmente durante esse período da pandemia, como você bem citou, né, que na verdade a gente já tem regras que não são as mesmas e que mudam o tempo todo, e a gente tem situações do mundo que às vezes são impostas que também mudam de forma inesperada, né? Então, se você não estiver muito bem programado, muito bem planejado, né, e preparado para essas adversidades, é muito possível que você quebre a cara. Dani, me fala uma coisa em relação a visto. Né? Então, tipo assim, beleza, eu falei lá com o Pablo Farias, que é um cara que consegue dar muitas dicas incríveis, né, desse tipo de planejamento. Aliás, a gente quer convidar o Pablo para vir participar com a gente aqui no Welcome Aboard. E aí, beleza, eu já entendi tudo. Aí eu vou, então, Daniel, eu quero aplicar pro meu visto. E, tipo assim, um visto, como é que eu sei qual que é o meu tipo de visto? Eu preciso consultar quem? É o mesmo guia que você comentou? Como é que eu faço para entender qual que é o meu tipo de visto? Depende, o Kiko. Na verdade, assim, existem advogados que têm essa sensibilidade, esse conhecimento, essa experiência de vivência nesse sentido. Muitas pessoas perguntam para mim, né? Eu acho que até vocês chegaram a ver um post que eu coloquei no Instagram ontem de uma pessoa que estava reclamando que eu cobrava consulta e ele achava um absurdo eu cobrar consulta. Ele citou, inclusive, num outro comentário, 3, mas fulano não cobram consulta para conversar. Então vai conversar com fulano. Eu estudei, eu sei o quanto eu estudei, 23 anos direto estudando direito. Eu sei o quanto isso me custou, eu sei o quanto custa o meu tempo e o quanto vale a informação que eu tenho. O meu cliente também sabe disso. Né? Então, assim, são perfis totalmente diferentes. Sim. E as pessoas me perguntam, mas e se eu contratar um advogado americano? Né? Ele vai ser melhor ou ele vai ser pior? Depende.
Existem advogados americanos sensacionais. Possivelmente o advogado americano vai sugerir para você fazer o seu processo dentro dos Estados Unidos, porque ele não tem OAB e ele não vai poder protocolar o processo dentro do Brasil. É irregular, é ilegal, a OAB já teve diversas representações, inclusive denúncias nesse sentido. Então, o advogado, para fazer um processo dentro do seu país de origem e dentro do consulado americano no seu país de origem, ou na embaixada te representar, ele precisa ter uma inscrição daquele país onde ele está te representando, tá? Mas o advogado americano, com certeza absoluta, ele não é imigrante. Sim. Ele não passou pelo que você está passando. Sim. Ele não levou a família dele para os Estados Unidos. Sim. Ele não passou os apertos, ele não passou a ansiedade, ele não sabe lidar com a ansiedade. Como você mesmo falou, Kiko, eu tento colocar muito o pé das pessoas no chão, porque eu sei o quanto o sentimento de ansiedade, a expectativa, a frustração, eu sei o quanto isso dói, o quanto isso cria situações realmente ruins dentro do ser humano, e eu tento sempre manter as pessoas equilibradas, porque pessoas equilibradas geram processos equilibrados. Sim. E fica fácil para a gente administrar. Quando você envolve outros sentimentos, inclusive sentimentos familiares, você desequilibra muita coisa, e a coisa desequilibrada não flui um processo bacana. Então, eu tento sempre focar nesse sentido e fazer essa orientação global. Não quer dizer que todos façam, tá? O Pablão, como você citou, é uma pessoa que cuida muito disso nos clientes dele. Todo mundo que vai falar com o Pablo sobre imóveis, ele vende imóveis, para quem não conhece, ele faz sempre essa orientação de equilíbrio, pé no chão, calma. Sim. Olha direito, vê direito, programa direito, porque senão você pode ter uma surpresa. Porque o Pablão passou por isso também. Sim, e você fez um comentário, só para não fugir desse assunto ainda, né, sobre essa história tanto da ansiedade, essas coisas todas. E assim, você comentou numa outra questão nossa no começo do podcast sobre aquela inspiração. Mas o meu tio, o meu primo, o meu vizinho, o meu amigo mora nos Estados Unidos, aplicou, ele tem o green card, ou ele sei lá em que estado ou que estágio ele está, né? Então assim, mas não existe uma verdade absoluta. Então, por exemplo, o meu amigo tem o visto tal, né? Não quer dizer que aquele visto se aplica para mim, né? Não existe isso. Não quer dizer. É um grande equívoco que as pessoas cometem, né? Mas meu primo se formou na mesma faculdade que eu, e ele está nos Estados Unidos e ele pegou um visto X. Bom, se você tiver um currículo idêntico, igual, mesmo perfil, mesma história, mesmo trabalho, mesmo currículo igual. O fato do seu processo, do processo dessa pessoa ser aprovado, não quer dizer que o seu vai ser aprovado, porque o seu processo pode cair na mão de um outro agente de imigração que vai analisar e olhar outras características diferentes daquela. Sim. E um grande problema aqui, isso é muito importante falar aqui, é uma condição assim que a gente tem visto cada vez mais. O mercado de advogados, vamos chamar assim, ele tem se tornado cada vez mais restrito, né? Muita gente acha que sabe fazer muita coisa. Você vê muitos advogados que fazem, eu faço imigração, faço recurso de multa, faço trabalhista, faço civil, faço divórcio, faço casamento também, e se você precisar, eu faço churrasco na sua casa. Isso. Na verdade, o advogado que se diz especialista em muita coisa, ele não é especialista em absolutamente nada, né? Claro. Porque na questão de imigração foram mais de 400 novas normas no ano passado. Sim. Você imagina se ele tiver que estudar 400 novas modificações em tudo aquilo que ele se diz especialista. Imagina, não tem como ficar com um pé em cada canoa, né? Você vai cair. Vai cair. Tem. Vai cair. E outra questão que é muito importante é que geralmente esses mesmos advogados, eles vendem para as pessoas, no sentido figurado dizendo, a ilusão de que contratar um advogado é certeza de visto aprovado. Sim. E não existe isso em lugar nenhum, Kiko. Sim. Tá? Não existe isso. Quando você entra com uma ação contra alguém, no Brasil mesmo, tá? Você entrou com uma ação de cobrança, você tem um título executivo no Brasil, comparando de uma forma bem diversa, mas para as pessoas entenderem bem. Você vai cobrar a pessoa, você ganhou a ação, tá? Mas se a pessoa não tiver dinheiro para te pagar, você tem um título executivo. Sim. Não vale nada. Papel, né? E isso é um negócio que eu acho muito legal com você, Dani, que sempre foi com a gente, inclusive, né? Nunca vendeu ilusões ou expectativas. Sempre foi muito, olha, é isso, mas
pode ser que seja outra coisa. Porque aí porque, queira ou não, quem tá entrando com um processo acaba se iludindo, né? Tá ansioso, quer que chegue logo, quer saber os prazos. E é impossível o advogado, no caso, te dar um prazo, porque não depende dele, né? Depende de outras coisas, outras pessoas, enfim, outras normas, tudo pode mudar. Uma ordem presidencial foi o que aconteceu agora, né? Uma ordem presidencial pode mudar todo o agendamento de todos os processos. Quando entrou essa ordem do Donald Trump de fechamento de consulados e tudo mais, eu tinha 18 vistos e 2 protocolados no consulado de São Paulo. 18. Todos foram adiados. E o que a gente pode fazer? Processo lindo, montado, estruturado, tudo perfeito. O que a gente pode fazer? Nada. Nós tivemos que retirar os processos. Muitos advogados não retiraram os processos, o que eu acho que é um erro. Porque quando você faz uma aplicação de um visto, onde ele exige que você tenha feito um investimento, já com capital comprometido e uma série de coisas, 1 ano com tudo fechado mudou a situação. Esses processos que não foram retirados, possivelmente vão ser todos negados, porque passou 1 ano, passou 12 meses e o negócio não foi aberto. Caramba. Então, quer dizer, não tem dados atuais suficientes para você manter um processo do jeito que ele foi protocolado. Caramba. Caramba. Que loucura. Olha só, aí a pessoa tá ali, né, esperando, tipo, um processo maravilhoso, pronto, e você pode ser recusado, negado pelo tempo que passou, né? Não, e muitas vezes, e vou me atrever a dizer mais, né? Assim, como o Dani muito bem colocou, né? Você ter um advogado não é sinônimo de êxito, né? Você contrata o advogado para te representar, para tentar colocar das formas legais e da melhor caminho, que é o cara que conhece o caminho, né? Não quer dizer que no caminho não vai chover, não vai ter buraco na estrada, né? E de repente você vai sofrer um acidente e não vai chegar no seu destino, né? Então, claro, de uma maneira super, hiper, mega figurada, mas assim, você ter um bom advogado, né? É pelo menos você saber que você está caminhando da maneira certa, você está no caminho certo, você está fazendo as coisas, né, que são requeridas, porque na verdade o advogado ele simplesmente ele pega todo aquele, ele compila toda a sua, né, todo o seu investimento, não só financeiro, mas o seu investimento de vida, e ele compila de uma forma que no caso dos Estados Unidos, ou seja lá os países que você quer imigrar, entendam aquilo, né, ele te representa para que você possa de fato ter êxito no final, né, para que você minimize a possibilidade de não ter êxito, né? Acho que esse é o caminho mais óbvio de entender o advogado. Fazer a aplicação da forma correta. É isso. Sim. É isso. Então, da forma leviana. É você usar o melhor que você tem e que a legislação permite que você usa para fazer a sua justificativa e a sua solicitação de visto. O que não quer dizer necessariamente que o agente que está analisando o seu processo, o cônsul, o embaixador que seja, não quer dizer que ele vai olhar para o seu processo e dizer, olha, gostei do Kiko. Sim. Tá? Não quer dizer. Então eu tento deixar isso sempre muito claro para as pessoas, porque eu digo, eu prefiro surpreender do que decepcionar. Sim. Se eu colocar teus pés no chão, você tiver consciente de riscos que você tem e vier uma aprovação, você vai falar, caramba! Deu certo, né? Deu certo, que bacana, que legal. Se você tiver certo de que seu processo vai ser aprovado, malas prontas, casa vendida, carro vendido, dinheiro na conta, louco para sair, tô só esperando a aprovação, meu caro, você já começou errado. Sim. Você está esperando uma coisa que você não tem certeza e seu advogado também não tem certeza. E se ele te disse que ele tem certeza, ele mentiu para você. É verdade. Isso é legal, né? Eu gosto do Dani, que o Dani fala a real, né? A verdade nua e crua, né? Não, mas isso e acabou. Mas é assim que tem que ser. Tipo assim, eu falo pro Dani que o melhor lugar dos Estados Unidos é Orlando, mas ele nesse ponto ele não acredita em mim. Ele não gosta muito do Mickey, eu não consigo entender o porquê. Mas eu acho, amor, que a gente vai conseguir mudar um pouco essa cabeça. Vamos, aos poucos, Não tem como, amigos, clientes, entendeu? Orlando, Daniel é meu irmão, nossa vida. Nem que ele tenha que jantar em casa uma vez por semana. Tudo bem que do Texas tá um pouquinho mais distante. Longe, né? Mas tudo bem. Dani. Ô, Dani, deixa eu te perguntar. Você falou em imigração, você falou em imigrar de uma forma legal. E isso eu acho que é um dos pontos mais importantes. Porque assim, eu, Kiko, conheço pessoalmente algumas dezenas, talvez, de histórias de pessoas que foram com visto de estudante e acabaram ficando ilegais. Eu conheço milhares de pessoas, milhares eu estou exagerando, mas muita gente que foi como turista, né? Mas turista mal intencionado, já foi para ficar, começou a trabalhar e foi ficando e tá ilegal.
Que é o que então, mais assim, tem, né? A gente cansa de ver esses grupos, por exemplo, de Facebook, a galera querendo ir, tipo assim, não é falta de conhecimento, sabe que é errado. Sim. Mas eu quero saber, será que eu consigo achar um emprego fácil na área tal ou qualquer outra área? Sim. Porque vou com visto de turista e vou ficar. O que é um erro, o que na nossa visão não só é um erro grotesco, né, como na verdade eu acho que é uma afronta. Se você já quer começar errado, o seu destino não pode ser muito certo. Claro que tem um outro que dão sorte. E por falar em um ou outro que dão sorte, não vamos nem levar em conta aqueles que vão na canalice, né? Já vou mal intencionado. Vamos naquele, vamos dizer que teve um cara que realmente acabou se dando mal, né? Acabou chegando lá, quebrou a cara, não conseguiu resolver, acabou ficando ilegal. A gente vê que o Biden até aborda agora de uma certa forma, que eu vou deixar você falar, que obviamente você tem muito mais clareza que eu, né? Em relação aos alguns ilegais, né, dos Estados Unidos hoje. Você conhece casos de ilegais que conseguiram legalizar a sua situação? É possível? Como é que é essa história? É possível sim, Kiko, mas antes, se você me permitir, eu queria contar uma história aqui que eu acho que é muito bacana para as pessoas ouvirem, prestarem atenção e não cometerem o mesmo erro. Claro. Eu tive 3 casos nesse ano 2020 semelhantes. Eu vou contar um que aconteceu agora semana passada. Um cliente entrou em contato comigo. Ele era um casal jovem, bem jovem. Ele tem 28 anos, a esposa tem 26. E eles foram para os Estados Unidos, tá? E a ideia deles era pedir visto e ficar. A realidade era que eles queriam ficar, tá? Eles foram pedir visto no consulado, isso foi em janeiro de 2020. E na hora que chegaram lá, eles fizeram uma série de perguntas, pediram as redes sociais, entraram nas redes sociais. Eu acho que eles desconfiaram de alguma coisa, eles colocaram uma flag no prontuário dessa pessoa. Eu nunca tinha visto isso acontecer, tá? Em 2020 eu vi 3 vezes. Só pra galera que tá ouvindo de repente que não tem uma flag, é quando o cara deixa uma marca naquele prontuário dizendo, ó, aqui tem alguma coisa errada, vamos investigar. Vamos olhar, tá? Mas deram os vistos de turismo para esses dois, certo? E aí eles marcaram a saída do Brasil no dia 15 de fevereiro. Eles pegaram o visto em janeiro, saíram dia 15 de fevereiro. Chegaram no aeroporto de Miami. Na hora que eles chegaram, entraram na fila, pegaram os passaportes, levaram para a salinha. Chegaram na salinha, fizeram um monte de perguntas, monte, seguraram eles lá 3 horas, mandaram para uma outra sala, depois voltaram, enfim. No dia seguinte, botaram ele no avião e mandaram de volta para o Brasil. Nossa. Tá? Caramba. Aí ele chegou, Daniel, não entendi o que aconteceu, ele só me procurou depois. Não entendi o que aconteceu, vamos entrar com um pedido de perdão, vou pedir o visto de novo, cancelar o visto dele, enfim, contou um monte de história. Falei, olha, vamos pedir seu FOIA. Tá? Não, Daniel, não foi isso que aconteceu, eu acho que ele pensou besteira, e vamos pedir seu FOIA, e ele falando. A gente ia ficar 15 dias, ia ficar 15 dias, ia ficar 15 dias. Tá? Falou pra mim. Sim. Pediu o FOIA dele. Tá? Quem não sabe, o FOIA é o Freedom of Information Act, é uma reserva legal na qual você tem direito de saber tudo o que existe contra e a favor de você dentro da imigração dos Estados Unidos. Em vários outros setores também, tá? Mas nesse caso só imigração. Nós pedimos e veio o FOIA dele. O FOIA dele tinha 120 páginas. Para quem acabou de pegar um visto, você ter 120 páginas de FOIA é o seu histórico de vida inteira que você entrou nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que eles entraram. Caramba! Nossa! Com 120 páginas, eu falei, caramba. Começamos a olhar. Eles estavam monitorando as redes sociais, Facebook e Instagram dos dois, desde o dia que eles saíram do Brasil. Consulado. Olha. Na semana seguinte que foi concedido o visto, tem prints no FOIA dele da mulher dele entrando em grupos de Orlando para pedir trabalho. Olha, que loucura. Nossa. Tem conversas de grupos onde ele, o marido, conversava com outras pessoas para ir trabalhar na construção civil. Inclusive conversando com uma pessoa até bem conhecida de Orlando. Caraca! Gente. Ou seja, mal intencionado, né? O nome dessa pessoa, inclusive, está lá na imigração deles olhando. Olha. Tá oferecendo trabalho para pessoas que querem sair do Brasil De forma ilegal. ilegalmente, entrar como turista. Caraca.
ficar ilegalmente nos Estados Unidos. Gente. Na hora que eu vi esse FOIA, eu falei, cara, você me desculpa, eu não tenho o que fazer. Primeiro porque você mentiu para mim. Sim. Tá? Você já veio conversar comigo dizendo, eu estava entrando como turista e eu ia ficar 15 dias. Não é, tá aqui todos os prints dizendo que você não era. Tá? 100 páginas ali mostrando que a história era diferente. Ou seja, eles monitoram sim. Caramba. Eles sabem o que você está fazendo. Se eles olham para você e desconfiam de alguma coisa, eles vão te dar o visto e vão ficar te monitorando. Se você fizer alguma besteira, na hora que você pisar nos Estados Unidos, eles vão te mandar embora com visto cancelado. Caraca, Nossa, que loucura, hein? Que é o lance hoje, tá tudo muito digital, né? Redes sociais, às vezes as pessoas esquecem que isso pode acontecer. Eu acho que isso deve ser, né, deve se tornar algo muito frequente agora, né? Porque é uma maneira mais fácil, rápida de você fiscalizar, entre aspas, a pessoa, saber exatamente o que ela tá fazendo, porque a pessoa tá ali, posta tudo. E quanta gente que nós sabemos, né, que tipo assim, estão ilegais nos Estados Unidos ou com visto que não pode trabalhar e trabalham e postam. Gente, isso é uma coisa, é uma arma que você tá dando para ser usada contra você. É a verdade, Fran. O ser humano, na minha opinião, vaidade é o pior dos pecados capitais, porque ele faz as pessoas tomarem atitudes e decisões totalmente erradas, sem pensar, em troca de uma... Olha, eu queria que alguém me visse, que eu visse que eu tô bem. Quantas pessoas vocês conhecem que estão nos Estados Unidos comendo pão que o diabo amassou, mas postando foto feliz na praia como se tivesse milionário no barco dele? Todos, né? Ninguém posta que tá sofrendo. Ninguém posta foto do Lexotan. O duro é que é verdade. Então, isso é que a gente vê, e a ilusão que as pessoas vendem muitas vezes, que acaba dando errado. Mas respondendo a sua pergunta, Kiko, sobre a questão dos ilegais. Existem ilegais, sim, que se regularizaram, né? A forma mais comum até agora era através do casamento. Ele conhecia uma pessoa, tinha que comprovar a boa-fé desse casamento, a legalidade, a legitimidade desse casamento, a convivência, uma série de outras documentações que você precisa apresentar, e essa pessoa acabava se legalizando, sim, dentro dos Estados Unidos. Hoje, na verdade, ontem, Joe Biden assinou uma bill, né, uma proposta, mandou para o Congresso para a legalização de muitos imigrantes ilegais que estão dentro dos Estados Unidos, assim, de uma forma muito mais rápida, e já prevendo a reeleição dele, porque ele colocou um caminho de 8 anos. Sim. E quem vai ser louco de tirar o presidente que criou o caminho de 8 anos no 4º ano? Não, vamos pegar a cidadania pelo menos aqui, entendeu? Então, assim, ele já fez uma proposta pensando aí na manutenção do poder pelos próximos 2 mandatos, né? Pelos próximos não, pelo próximo mandato, porque esse ele já está empossado. Então, existe sim essa possibilidade, e agora, para quem já está dentro dos Estados Unidos, existe ainda mais essa realidade. Mas que não é uma realidade, na verdade, que para ninguém pensar, né? Tipo assim, o brasileiro que tá aqui agora, tipo assim, então eu vou para os Estados Unidos ficar ilegal, que depois eu vou ver o que acontece. Não, ele precisava estar dentro dos Estados Unidos até 1º de janeiro de 2021, fisicamente. Entendi. Tá vendo? Então, assim, é isso que é legal. Quando você fala com um advogado, você começa a esclarecer e abrir os seus horizontes para você entender quais são os passos que você precisa dar, né? Como é que você faz? Por falar nisso, Dani, a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, a gente é colônia de muitos... A gente, na verdade, assim, a gente tem colônias, né, várias, de muitos países ao redor do mundo. Itália, por exemplo. Itália é um lugar, né, que tem muitos italianos que moram no Brasil. Meu pai é um exemplo típico. Meu pai nasceu na Itália, veio pro Brasil adolescente e aqui se estabeleceu, aqui ficou, aqui criou sua vida toda. Eu sou italiano, né, primeira geração, digamos assim. Meu passaporte sempre foi o europeu. Então, assim, para algumas comunidades com quem o Brasil possui alguns... O Brasil não, para quem os Estados Unidos possuem algumas relações diferenciadas, né? Por exemplo, a gente conhece o visto de investimento lá, o E2. O E2 é um tipo de visto que o investidor, né, que o cara que vai investir, precisa ter toda uma programação, obviamente, ele precisa estar tudo montado muito bem, por isso você precisa de um advogado muito bom, chama Daniel Toledo. E você, com tudo isso muito bem montado, você consegue, obviamente, dar entrada no seu processo. Europeus, por exemplo, não sei se todos os países, mas enfim, europeus têm algumas vantagens, né? Existem alguma forma do brasileiro, existe algum ponto que o brasileiro também tenha alguma vantagem, como o europeu, no caso do visto E2, que eu só dei... Aliás, o visto E2, ele é aplicado para brasileiro também ou não? Não, o visto E2 não é aplicado para brasileiro, mas
Existem as vantagens e as desvantagens. Sim. Né? Então, por exemplo, o brasileiro ele não consegue entrar nos Estados Unidos através do ESTA, que é aquele que você tem, que é autorização que não precisa de visto, mas também não pode mudar status, ajustar status ou prorrogar status dentro dos Estados Unidos. Sim. É 90 dias e acabou. Uhum. O brasileiro precisa de visto. E com o visto, você pode mudar status, ajustar status ou estender o status dentro dos Estados Unidos, o que fica, às vezes, pode ser uma coisa muito mais interessante aí para o brasileiro. Sim. Eu, particularmente, se você fosse me perguntar o que eu prefiro, né, um passaporte brasileiro, onde você possa fazer alguns ajustes, ou um passaporte italiano, por exemplo, onde você tem a limitação. Depende da intenção da pessoa e do tipo de visto. Se ele quiser aplicar um E2, de longe, disparado, italiano é o que ele precisa ter e não tem nem o que comparar. Sim. Mas se ele não tem a capacidade de aplicar um E2, por exemplo, ele é um cidadão português, Portugal ainda não está no Tratado de Navegação e Comércio. Deve entrar esse ano, mas ainda não está, tá? Vamos falar com a data de hoje. Se ele tem um passaporte português hoje ou tem um passaporte brasileiro hoje e tem intenção de morar nos Estados Unidos, eu prefiro o brasileiro, porque o português não vai dar a vantagem do E2 para ele, que ele não pode fazer, e o português vai dar para ele no máximo 90 dias para ficar dentro dos Estados Unidos para montar um negócio dele, que às vezes não é tempo suficiente. Sim. Uhum. Entendeu? Então quer dizer que tem essas diferenças entre os próprios países europeus, por exemplo, o E2, o E2 não, desculpa, o ESTA, né, que é o Electronic System Travel Authorization, né, o sistema de autorização de viagem para o europeu. Então, o português e o italiano, por exemplo, ambos podem entrar nos Estados Unidos sem visto, através do ESTA. São dois tratados distintos. O tratado do ESTA é um tratado de exclusão de necessidade de visto. Tá. O tratado de navegação e comércio, que é o que concede o E2. Entendi. Entendi. Caramba, que legal. Dois tratados diferentes. Interessante isso, né? Tá vendo? Mais E as nomenclaturas também mudam, né? Porque, tipo, o visto de investimento para europeu se chama E2. Já o do brasileiro tem uma outra nomenclatura, já que não tem E2 para brasileiro. Na verdade, existem algumas modalidades. Por exemplo, você tem o E2, Sim. você tem o L1, que o brasileiro pode aplicar, Sim. que é também um visto de investimento baseado na transferência de um executivo para sua filial subsidiária ou coligada dentro dos Estados Unidos, que também cabe para o europeu, cabe para o brasileiro, o L1, ou o EB5, né, que é um visto de investimento, que cabe para qualquer um. Grande maioria dos países do mundo, com algumas raras exceções, que é um visto de um aporte um pouco mais alto, bem mais alto. Hoje o EB5, o passivo, ele está em $900 mil, o ativo está em $1.800.000. Uau, é bem alto. Inclusive, precisamos chamar a Bruna para gravar aqui com a gente também, que ela é a que sabe tudo do EB5. Aliás, eu queria agradecer ao Daniel Toledo por ter feito esse aporte para pagar o nosso EB5, né, amor? A gente ficou muito feliz, muito agradecido. Ô, Dani, deixa eu te perguntar. Na verdade, as pessoas também não têm muita noção disso, mas são dezenas e dezenas de tipos de vistos, né? Então, assim, tem muito tipo de visto. Tem o visto O, que é aquele visto para artistas, tem o visto P, tem visto que não acaba mais, né? Tem um abecedário inteiro e com letras ainda que é para ter mais opções, né? Então, assim, as pessoas que de repente têm essa predisposição de ir para os Estados Unidos para morar, para imigrar, né? Vale também dizer que nem todo o visto ele leva ao green card, ele leva a possibilidade de residência permanente, não é isso? Não, residência permanente é green card. Sim. Vou explicar para vocês aí a diferença. Existem vistos de não imigrantes, que são os vistos temporários, como o E2, ele vai ser um visto de 5 anos, com status bienal, a cada 2 anos você precisa sair e entrar de novo, mas o visto é válido por 5 anos, tá? E os vistos renovável, né? Renovável. Sim. E os vistos de imigrantes, que são os vistos que vão dar a você no final dele o green card, que é a residência permanente dentro dos Estados Unidos. Sim. Tá? São essas duas diferenças. E uma coisa que pode ser bacana, já deixo até falando aqui para vocês, em março eu estou publicando o primeiro livro jurídico escrito por um advogado brasileiro sobre imigração para os Estados Unidos, aí no Brasil. E vai falar sobre muitos vistos. Existem dezenas. Eu fiz ali um apanhado dos principais, deve ter ali uns 20, 25 tipos de vistos, falando sobre cada um deles,
mas eu basicamente não, como eu disse para vocês, quem é especialista em muita coisa não é especialista em nada. Eu hoje trabalho com 4 vistos especificamente para os Estados Unidos, que é o E2, o EB2, o L1 e o EB5. Não faço outro tipo de visto. Caramba, mas isso é muito legal. E ó, fica a dica então. Aliás, você que está ouvindo o nosso Welcome Aboard, no nosso site, no welcomeaboard.one, você tem ali embaixo na descrição os contatos do Daniel. Você vai ter todas, né, todo o apontamento para o escritório, para você falar assim, poxa, eu gostei demais, eu quero fazer uma entrevista, eu quero sacar qual que é o meu perfil, como é que é, quero conhecer o Daniel, quero bater um papo com ele, né? As mulheres solteiras podem falar também. Enfim, brincadeiras à parte, falando sério, Daniel é um grande amigo, um grande irmão. Esse é um cara assim... Dizem que advogado e médico a gente não indica, né? Mas quando a gente conhece a essência, né? Tem uns que a gente indica com prazer. E o Dani é um desses caras que é amigo pessoal. Então todas as informações sobre o Daniel, todas as informações sobre o escritório do Daniel e etc., para você que pensa em imigrar, acho que é muito necessário. Eu ia falar que é válido, não. É necessário, né, você bater um papo de fato com quem entende, que vai te dar uma orientação precisa. Então tá nas descrições aí do nosso podcast. Inclusive, já queremos deixar aqui o convite para o Dani voltar no nosso Welcome Aboard, de repente abordando, a gente escolhe alguns tipos de, esses que você é especialista, né, para abordar um pouquinho mais sobre isso, explicar um pouco mais, que é a dúvida de tanta gente, né? É verdade. Eu agradeço bastante, vai ser um prazer imenso. Ah, obrigada, Meu Dani. irmão, eu vou dizer pra você que é o seguinte, foi um enorme prazer receber você aqui, você é um querido irmão, né, um cara que a gente tem na família, é um cara que eu admiro, que eu respeito como pai, né, um cara que cria o Rafa com amor, com uma relação que, assim, eu acho tão bonita, sabe? É mesmo. A relação entre eles, é uma coisa, ela é de pai e filho, mas ao mesmo tempo uma amizade tão profunda e linda que você vê, uma harmonia bacana que, enfim, é de tirar o chapéu e aplaudir de pé. Meu irmão, que prazer ter você aqui, obrigado, e como a Francine falou, espero poder tê-lo mais uma vez aqui, ou mais outras vezes, né? Vai ser um prazer imenso, muito obrigado, Kiko, muito obrigado, Fran, sempre que vocês precisarem, qualquer coisa, pode chamar a gente aqui, vocês sabem disso. Obrigado, Obrigada, meu irmão. Dani. Então vamos lá, seja lá quando for, ou pra onde for, Boa viagem. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Passaporte, ok. Visto, ok. Malas, ok. Ei, tá faltando alguma coisa? Ah, Boa viagem.